Hoje, 4 de agosto, dia do Padre. Neste mês vocacional, é o dia dedicado ao Padre, porque é o dia do Santo Cura d'Ars, São João Maria Vianney. Tive a ocasião, no ano passado, quando estive na Europa para o Ano Santo, de visitar Ars, uma pequena cidade da França, onde viveu este santo, que é o patrono de todos os padres do mundo, apontado como modelo do pároco, pelo amor à palavra de Deus, à pregação, pela dedicação na confissão a milhares de pessoas, quase dia e noite no confessionário, a celebração piedosa e edificante da missa, um amor muito filial a Maria Santíssima. Então, por tudo isso, ele de fato se tornou modelo de pastor e ao mesmo tempo de intercessor, um homem penitente, de modo que o dia dele se tornou para a Igreja Católica o dia do Padre. Então, reze pelo padre da sua comunidade, pelos padres do mundo inteiro. Nós somos muito necessitados da sua oração. Pode ficar certo, porque quanto mais alto é o cargo, quanto maior a responsabilidade, maior também a necessidade de apoio para vivermos plenamente o dom que Deus nos deu e servirmos com fidelidade ao povo de Deus que merece bons pastores. Mas hoje eu quero lhes falar de algo que não é muito comum a gente falar. A simbologia dos números. A simbologia dos números. Você vai até se admirar, à medida que eu for comentando, vendo que você escuta isso no Evangelho, nas igrejas, nas leituras bíblicas, vê isso na sua leitura bíblica e diz, eu não sabia que tinha esse sentido. Vamos lá, você vai descobrir coisas interessantes nesse episódio. Vamos começar pelo número 3. Olha, você vê que de vez em quando Jesus, ao terceiro dia, ressuscitarei. Várias partes no Antigo Testamento, e no terceiro dia aconteceu isso. Quer dizer, o número 3, ele é o número da perfeição, é o número da completude, está completo, está perfeito, de tal modo que ele é o dia também da manifestação de Deus. Sempre, já no Antigo Testamento, e Jesus acentua muito no Novo Testamento, ao terceiro dia ressuscitarei. Não é o tempo cronológico em primeiro lugar, mas o terceiro dia é uma fórmula, vamos dizer, consagrada para falar de algo completo. Veja que ele tem uma referência à Santíssima Trindade. 3 pessoas, um só Deus. Quer dizer, o número completo, o número da plenitude. De modo que se fala de que no terceiro dia algo chegou ao seu cumprimento. Algo chegou à sua perfeição. Então, é o número da perfeição, é o número da completude. Aí depois vem o número 6, muito conhecido com o número da besta fera, que o Apocalipse diz, o número dela é 666. Por que o número 6 é o número da imperfeição? Porque o número que vem da plenitude é o número 7. Então, 6 não alcançou a plenitude. Ele é o número da imperfeição. Não está pleno, ele está incompleto. Olhe lá um exemplo muito conhecido. As talhas de pedra que estavam nas bodas de Caná. São João diz claramente, 6 talhas de pedra. 6. Por que ele teve o cuidado de dizer isso? Porque dentro das talhas, elas eram usadas para os ritos dos judeus de purificação. Estavam cheias de água, mas o símbolo do reino é o vinho novo, é o vinho em abundância. Então, a água em 6 jarras era o sinal que a antiga aliança ainda era incompleta, precisava da plenitude que chega em Jesus. Então, quando ele coloca o vinho novo, ele é a última talha. Tu guardaste o vinho novo até agora.
De algum modo, Jesus é a 7ª talha. 6 são as talhas da imperfeição. Ele chega com uma talha para fazer as coisas completas. Muda a água em vinho, sinal do reino. Então, 6, o número que não chegou à plenitude. Não chegou a ser o número da plenitude, como nós falamos, a obra da criação. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Então, a obra está completa. 7 são também os dons do Espírito Santo. Quer dizer, ele tem todos os dons. Com ele, nós estamos plenos da graça. Né? Plenos da graça. E nós lembramos, então, que o número 6, ele levado ao número da perfeição, que é o 3, 6, 6, 6, o 6 levado ao máximo, quer dizer, é a incompletude, é a imperfeição levada ao seu mais alto grau. Quer dizer, a besta fera é a imperfeição levada ao mais alto grau. Quer dizer, nunca vai chegar à bondade de Deus, fica sempre abaixo de uma maneira tremenda. 6, 6, 6. Por isso, o número simbólico de 666, número da besta fera, ligado à imperfeição, porque ele não alcançou o 7. O 7, sim, é o número da plenitude, né? Como já disse, né? 7 são os dons do Espírito Santo, 7 são o dia da criação. Quando nós pensamos assim, olha, Deus é um em 3 pessoas. Aí junta 3 com 4. O que é o 4? A criação. As 4 direções, norte, sul, leste, oeste. Quer dizer, o mundo ligado a Deus é a criação perfeita. Então, o número 7, o número da criação, dos dias da criação. Então, se expressa essa união do Criador com a criatura, com a sua criação. O número 7 expressa isso, a coisa plena, porque junta o Criador com a sua criação. 3 são as pessoas divinas, 4 são as direções da terra, norte, sul, leste, oeste. Então vejam que maravilha, né? Olhe, por exemplo, o cerco de Jericó. Foi dado em 7 dias. Eles rodearam, rezando, tá? Simbolicamente, no 7º dia, as muralhas de Jericó caíram. Quando Pedro pergunta a Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Só 7 vezes? Ele diz, não, até 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, sempre. Quer dizer, o 7 levado à plenitude. 7 vezes 7, 70 vezes 7. Uma expressão hebraica, quer dizer, sempre. Então veja esse número aí. Agora nós temos um outro número, que é menos conhecido, que é o número 12. Veja que 12 eram as 12 tribos de Israel. Quando Jesus escolhe os apóstolos, quantos ele escolhe? 12. Por quê? Porque agora vai ser o novo povo de Deus. Se os 12 patriarcas eram sinal de um povo constituído, o povo escolhido de Deus, agora os 12 apóstolos são sucessores, por assim dizer, destes patriarcas, formando o novo povo de Deus. O livro do Apocalipse vai dizer que eles são os fundamentos do templo do Cordeiro. Quer dizer, eles são os fundamentos da igreja, porque são os 12 apóstolos. São o número da plenitude de um povo constituído. Um povo constituído estava baseado em 12. 12, as 12 tribos de Israel, formando o povo eleito do Antigo Testamento. 12 os apóstolos, formando o número completo dos 12 fundamentos do novo povo de Deus. Vejam que quando a igreja primitiva escolheu Matias para substituir Judas, que havia traído Jesus, para que o número não ficasse incompleto. Tinha que ser 12. Esse número era significativo. Quando Paulo entrou no colégio apostólico, ninguém diz que tinha 13 apóstolos. Continua os 12. Né? Porque esse 12 não é matemático.
esse 12 é o sentido de um povo constituído, né? É interessante a gente olhar isso. Vejam que no Apocalipse, capítulo 12, quando se diz que na cabeça da mulher, que é a igreja, que é Maria, havia uma coroa de 12 estrelas. Significa as 12 tribos, os 12 apóstolos, a igreja, o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento está em torno dela. Ela é essa rainha que está aí no meio, esta mulher escolhida por Deus. Vamos ver ainda um outro número, o número 40. O número 40 não é um número também matemático na Bíblia, é um número simbólico. Significa o tempo necessário de preparação. Por exemplo, durante 40 dias Moisés ficou orando e se preparando para receber as tábuas da lei. 40 anos o povo de Deus levou no deserto, indo para a terra prometida. 40 dias Jesus jejuou antes do batismo. Quer dizer, esse número, ou 40 dias também foi entre a ressurreição e a ascensão. Quer dizer, o número que significa aquele tempo necessário para se consolidar uma obra e para que se prepare um acontecimento importante. De forma que, assim, o número 40 passa, na linguagem bíblica, a ser o número de tempo necessário de preparação para um grande acontecimento. Há também um número que a gente escuta no Apocalipse, o número dos eleitos, 144 mil assinalados. Olha, 12 são as tribos, 12 vezes 12, dá quanto? 144. Quer dizer, era uma multidão incontável. Não só os 12, mas uma multidão incontável proveniente desses 12. E há também um número que aparece simbolicamente, que é o número 153. Nesses dias mesmo, nas leituras, nós escutávamos isso, que quando Pedro lançou as redes ao mandato de Jesus, veio uma grande quantidade de peixes. E São João diz, no capítulo 21 do seu Evangelho, que tinham 153 grandes peixes. Quando eu li isso a primeira vez, eu era adolescente de 15 anos para 16, eu disse, mas será que esse povo teve cuidado de contar esses peixes ali naquela hora? Com tanto peixe que tinha? Mas, de fato, aqui tem um simbolismo de alto significado. Naquela época, os povos conhecidos no mundo eram 153 povos. Então, agora na barca de Pedro estão 153 grandes peixes. E a rede não se rompeu, diz o Evangelho. E estão na barca de Pedro. Então, isso significa, agora na barca de Pedro, que é o sinal da igreja, a quem Jesus deu a chefia a Pedro, aí devem estar todos os povos da terra. Não só um povo, mas todos os povos da terra, porque Jesus é o Salvador de todos. Que bom a gente poder conhecer um pouquinho mais esta simbologia dos números. E se você descobrir mais números, quiser perguntar, mande a pergunta que eu tento lhe responder. Um grande abraço, até a próxima terça-feira.